Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? Como já faz um tempo que não sai review de Isekai da Nioh, e estou planejando uma forma de organizar melhor as reviews, vamos para um compilado do que houve até o momento na história. Se quiserem mais vídeos falando sobre mangás ou até reviews de Isekai da Nioh, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para mais. Agora chega de enrolação e bora lá. Lembrando que eu não vou poder mostrar muitas cenas do mangá, porque é impossível, sério. O mangá começa com o nosso protagonista conversando com uma garota. Ela chama ele para o caminhão onde teria um espelho que permitiria ver tudo do lado de fora. Porém a cena corta depois mostrando que aquilo não passava de uma gravação de um filme adulto onde o nosso protagonista, Takafumi Aoki, está levando uma bronca pois ele novamente chegou ao fim muito cedo. É exatamente isso que você está pensando. Takafumi é novato no serviço de filmes adultos, tendo começado há apenas um ano. Mas parece não levar muito jeito, até porque depois de tanto tempo ele finalmente consegue um serviço com uma atriz que ele admirava, apenas para falhar logo de cara e ela ficar pistola com ele junto do diretor. Quando ele saia do set de filmagem olhando para o celular procurando meios de resolver o problema dele, o nosso amigo Turk-kun faz seu serviço e leva ele para o mundo Isekai. Chegando ao mundo Isekai, ele encontra com uma elfa, que menciona que ele chegou quebrando o telhado da casa e caiu em cima de um orc. Nisso descobrimos que os dois eram atores de filmes adultos e estavam gravando uma cena com o Goblin Cameraman. Como o Takafumi fez o favor de desmaiar o orc, a elfa pergunta se eles não podem usar ele para a cena. Até porque ela não estava bem à vontade por vários motivos. Inicialmente ele acha que só tá ficando doido, mas como a elfa lembra a atriz que ele ia fazer a cena, ele se empolga em vários sentidos. Com isso resolvido, eles decidem começar a filmar, e Takafumi demonstra que, apesar de seu pequeno problema de ser rápido demais, ele sabia muito bem como fazer o seu trabalho, o que deixa o Goblin bem animado, pois geralmente é bem mais agressivo e rude essas cenas. Porém com Takafumi ele consegue muito mais cenas e bem melhores. Takafumi vendo que pode acabar fracassando de novo, ele começa a se concentrar, e nisso o orc acorda, mas vendo que o Takafumi manda bem no serviço, ele começa a se impressionar, ao ponto que mesmo quando ele completa o serviço, o orc nota que ele já está pronto para mais, e nisso ele já inicia a segunda rodada, o que deixa todo mundo impressionado com o tamanho da habilidade. Nisso acaba o capítulo com a profecia de que ele algum dia irá salvar o mundo. Lembram que eu falei que o nome do protagonista era Takafumi Aoki? Pois é, no capítulo eles chamam de Aoigai Seiji. Não sei se era erro de tradução ou se só alteraram mesmo, mas acontece que esse acaba sendo o nome dele daí pra frente. No início do capítulo vemos ele explicando como funciona aquele mundo. Nisso vemos ele indo comprar um filme pornô e ele menciona que naquele mundo não eram bem filmes, mas sim visões, pois os filmes apresentam uma forma de projeção que foi gravada das cenas. Mas no meio disso ele vê uma comoção absurda. Isso porque Katia, a atriz do capítulo passado, estava por lá e, de acordo com o Seiji, as atrizes pornô famosas são praticamente vistas como idols naquele mundo. Nisso ela nota o Seiji no meio do povo e fica pensando no como ela não conseguia esquecer ele desde aquele dia. Parece que o cara realmente sabe fazer o trabalho, não é? Mas ela sabe que não é uma boa ideia ter relação. Meio que assim como as idols, as atrizes daquele mundo são proibidas de terem relacionamentos, até para evitar, como ela mesma menciona, pessoas pouco amigáveis, caso elas acabem saindo com colegas de trabalho. Porém ela já fica um pouco irritada por ele ter comprado um filme. Ou seja, temos a nossa elfa atriz / idol e de quebra tsundere. Isso tá cada vez melhor. Voltando para o Seiji, ele está morando com um Goblin diretor, chamado Gildius. Isso porque, além de ele não ter lugar algum naquele mundo, Gildius vê um potencial absurdo nele e decidiu que poderia aproveitar para fazer mais filmes com o Seiji. Seiji começa a explicar como funciona a hierarquia de atores pornô, onde os mais baixos são os extras, que são aqueles coadjuvantes que nem mesmo fazem as cenas com as atrizes. Depois vem os atores de fluidos, que só entregam os fluidos e pronto. Para aí sim vir os atores pornô, que são os que fazem as cenas. E acima deles ficam os atores pornô populares. Admite, você não esperava aprender nada nesse mangá. Seiji lembra que ele entrou nesse ramo fazia meio ano e conseguiu finalmente subir ao nível de ator pornô, mas só conseguia se lembrar do pessoal reclamando das atuações dele, e depois de notar que ele realmente foi outro cliente do Truck-san, ele começa a pensar no quanto devem estar fazendo memes sobre isso no momento. No dia seguinte ele vê o Gildius esperando ver mais das incríveis habilidades dele. Nisso chega a atriz que iria trabalhar com ele dessa vez. O nome dela é Luda, uma múmia. Gildius comenta que o último trabalho dela rendeu menos, e a Luda menciona que na última vez foi com um lobisomem e que ele acabou machucando ela por causa das garras e por ter sido meio duro demais. Mas que como ela não sangra nem sente dor, não vê problema nisso. Apesar disso, ela diz ficar mais tranquila de dessa vez trabalhar com um humano. Mal sabe ela o que a espera. No que começa o trabalho, Gildius diz que o cenário será por conta do Seiji. Ou seja, foi tipo, te vira aí, fião. Filha da p... Nisso o Seiji começa bem aos poucos, perdendo bastante conteúdo para ser gravado. Mas ele nota que ela não ficava úmida em canto nenhum. Nisso ele começa a se lembrar das técnicas usadas por outros atores e decide que precisava de algo para deixá-la úmida. Mas como aquele mundo não possuía nada igual,
ficou todo mundo encarando ele com cara de tonto. E depois ele encarou o assistente, que era o Slime, e pensou, tá aí, achei que eu precisava. Depois que soube que não seria prejudicial ou venenoso, ele simplesmente retorceu o coitado parecendo uma roupa que tava de molho e pegou o líquido que precisava para deixá-la úmida. E nisso já imagina. O cara não só usou nela, mas praticamente deu um banho na Luda. O que agradou muito Guildius. E quando ele voltou pra ação, ela simplesmente não acreditava no como ele conseguia fazer um bom trabalho. E termina o capítulo 2 com eles conversando e ela perguntando quais seriam as outras primeiras vezes que ela teria com ele. Dessa vez começando com uma notícia péssima. Afinal, mesmo no mundo Isekai, temos os mosaicos! Oh, não! Como esses malditos mosaicos existem em um mundo que provavelmente nem sequer desenvolveram esse tipo de arte, eu não faço ideia. Nisso temos a capa, e eu acho que encontrei a minha waifu desse mangá. Voltando para o Seiji, ele e Guildius estão na praia indo para o local de gravação, e Seiji começa a fantasiar com as possibilidades de gravação. Pelo menos até descobrir que eles iriam gravar na verdade em uma caverna. Mas nisso, Guildius pede para Seiji ir atrás da atriz. Mais precisamente, ele iria convidar uma garota por aí e chamar ela para gravar. NANI? Mas nisso temos uma informação do autor que diz que para se tornar um ator pornô é necessário fazer exames para garantir que você não possua nenhuma forma de doença ou algo assim. E só depois de confirmado que está tudo bem, eles fazem um contrato. E por isso não existe essa ideia de gravar um filme chamando uma garota aleatória na rua e perguntando se ela quer participar. Voltando ao capítulo, Seiji pensa em onde ele poderia encontrar uma garota bonita e disposta a gravar um filme com ele. Mas logo nesse momento ele vê uma garota na praia perdida em pensamentos, e nisso ele se aproxima e tenta se lembrar das falas de seus senpais. Mas como não sai nada de útil, ele decide ser direto, o que parece ter animado a garota, que diz ter curiosidade de como seriam as habilidades de um ator. Nisso Seiji começa a se sentir mais intimidado, quase como se ela quisesse garantir que ele realmente sabia o que ele estava fazendo. Mas nisso, ela mostra que ela possuía asas e nos revelam que essa garota é uma Nosferatu, ou também marcado como Mulher Morcego. Após mostrar suas asas, a garota diz que ela quer ver se ele é bom, mas para isso ele primeiro precisa conseguir pegar ela em uma corrida e sai voando dali. Seiji fica paralisado por um momento, mas Guildius diz para ele ir atrás dela, mas eles se perguntam que fim levou o Pepe, o assistente slime deles, e logo eles veem que ele foi pego por tentáculos de um monstro e acaba o capítulo 3. No capítulo 4, notamos que o monstro de tentáculos na verdade só queria ajudar o Pepe, pois ele parecia estar ficando para trás. Quando que Seiji nota os tentáculos e decide pedir ajuda para conseguir pegar a Nosferatu. Enquanto isso, a garota que continuava fugindo voando nota que eles não estão atrás dela e pensa se ela exagerou na velocidade. Pelo menos até ser pega pelos tentáculos do monstro. Nisso, Seiji mostra que ele realmente curtia muito esse fetiche, até comparando com brinquedos de BDSM. Será que é por isso que os japoneses curtem tanto a hentai de tentáculos? Depois da garota aceitar gravar com eles, Seiji deixa sua mente vagar e começa a pedir ajuda para o monstro para manter ela presa e começar a envolver mais ela enquanto eles gravam. Depois dessa gravação, Guildius revela que ela era uma atriz contratada. O nome dela é Iria, e ela apenas fugiu voando porque queria fazer uma cena mais emocionante. Guildius também menciona que, assim como no mundo real, não podem ser feitos filmes com garotas aleatórias, dando a entender que ele só não comentou nada para deixar mais natural, e ele confiava que o Seiji iria saber como lidar com aquilo, e caso não, a Iria poderia conduzir. Já sobre o monstro de tentáculos, bem, ele era só um monstro da caverna mesmo. Mas Seiji acaba se pegando com ele por ter notado um potencial nele, e nisso, o tentacular Kai acaba se tornando um aprendiz de ator e acaba o capítulo 4. Vocês estavam com saudade da Katia? Pois é. Ela voltou, e com uma surpresa, uma Stalker. Capítulo 5 começa com Seiji vendo dois garotos indo comprar o seu filme com a Katia, e ele começa a ficar feliz por ver que finalmente teve sua estreia como ator. Mas ele se lembra do fato de que nesse ramo, os caras só existem. As garotas que de fato são o foco dos filmes. Mas ainda assim, ele tem o sonho de se destacar bastante para poder ser reconhecido e importante nesse meio. E depois de se lembrar de mais ensinamentos de seu senpai, ele se lembra que com todo o conhecimento acumulado que ele teve do ramo no seu mundo, Seiji poderia se destacar nesse meio. Ao voltar para casa, ele conversa com Kai, que menciona que Guildius estava recebendo visitas meio perigosas. Nisso vemos que ele está conversando com uma cavaleira. O nome dela é Raybird, a vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros. O capítulo acaba com Seiji e Kai sendo descobertos ouvindo a conversa deles atrás da porta. No capítulo 6, depois de tentar fugir da conversa, Guildius explica que na Cidade dos Cavaleiros eles censuraram a pornografia, mas que ainda é possível ser distribuído por lá, desde que sigam as leis de regulamento de conteúdo pornográfico, e com isso recebam o selo que foi permitido a venda desses produtos. Nisso o mangá tem mais um momento explicativo, falando sobre os meios de regulamentação de conteúdo pornográfico, mas como é muita coisa, não vou resumir tudo. Voltando ao assunto, Raybird diz que apareceu lá não para proibir a venda ou algo do tipo, mas sim para questionar Guildius e Seiji sobre o filme com a Katia, sobre a possibilidade de ela ter sido forçada a algo durante as gravações. Raybird não admite, mas o motivo de ela pensar isso é porque ela é uma grande fã da Katia. Na verdade, está mais para uma stalker apaixonada.
Por isso ela viu vários filmes dela, mas sempre que via a expressão da Katya era bem diferente do que houve com o Seiji, já que geralmente quando ela fazia com os orcs, ela parecia não ligar para o que estava acontecendo, quase como se não sentisse nada durante a ação. Guildius decide mencionar para ela que Katya estaria voltando em breve para gravar mais um filme com o Seiji, e que ela poderia vir acompanhar a gravação para garantir que não estavam quebrando nenhuma regra. Lógico que sendo uma stalker apaixonada, a Ray Bird aceita de forma muito tranquila, como podem ver. Alguns dias se passam e Katya volta a se encontrar com Seiji e decide provocar ele mencionando sobre aquele dia no meio da multidão que ela ouviu tentando se esconder. Enquanto eles continuam conversando, Ray Bird começa a notar que talvez Seiji possa ser um rival no amor bem perigoso. Após se cumprimentarem, Seiji e Katya começam a trabalhar, só que dessa vez Seiji acaba se animando demais e termina muito rápido. Mas Katya diz que se sentiu muito melhor dessa vez do que na outra, mas como era a primeira vez dele gravando, ela disse que não precisava se preocupar. Porém nisso, Seiji incorpora os ensinamentos de seu senpai e decide usar uma técnica que ele usava muito. E nisso, Seiji faz Katya se animar muito mais. E até a Ray Bird nota dizendo que sentia ciúmes por ela estar mostrando aquelas expressões para o Seiji e não para ela. Ray Bird começa a pensar que se ela fosse um homem, ela poderia estar no lugar do Seiji, dando tanto prazer para Katya quanto ele. Mas nisso ela praticamente fica excitada e Seiji perde o equilíbrio por um momento e cai sentado sobre ela com a Katya nos braços, o que faz Ray Bird ter um momento de donzela envergonhada e depois passando por uma cavaleira sedenta por sangue, quase matando Seiji. E acabou o capítulo 6 com a nota que o Seiji ficou pedindo desculpas por horas para não ser morto por ela. Para começar o capítulo 7 mostra o Seiji em frente a um trem, lembrando como ele foi parar lá. Mas vou resumir isso. Guildius virou e disse: "Tenho um conhecido que é um diretor que quer te chamar para fazer um filme, beleza?" "Bora!" Nisso conhecemos o gnomo Zorgen, e ele diz: "Meu jovem, quero colocar você em um filme atuando em uma cena em um trem. Para isso iremos sair de manhã para pegarmos um trem mais vazio e fazermos a cena melhor. O que me diz?" "Claro, quando que vamos sair?" "Agora mesmo." "O quê?" Nisso ele é arrastado para a estação para se prepararem para fazer a cena, e Seiji sente vontade de mijar, mas como não tem lugar por lá, ele vai para o meio do mato, onde ele é observado por dois sujeitos suspeitos. Enquanto corria no meio do mato procurando se aliviar, ele esbarra em uma garota górgona, que acaba perdendo os óculos e, sem querer, petrifica ele. De acordo com ela, o efeito de petrificação funciona por 15 minutos, e nisso termina o capítulo 7 com ele petrificado e com vontade de mijar. Ai, que situação horrível. No capítulo 8, Seiji já começa despetrificado e se aliviando, mas na volta ele acaba sendo abordado pelos sujeitos estranhos. Um homem besta com cabeça de cavalo, que eu não memorizei o nome por motivos de eu não ligo pra ele. Mas ele tem um amigo idiota que o segue, então já deu pra ver o padrão dele e o porquê que eu não ligo pra ele. Esse sujeito ficou irritado com o Seiji, porque ele tomou o lugar dele para a gravação. E Seiji acaba provocando ele, pois esse cara parece que não gosta de ser chamado de cavalo, mesmo tendo a cabeça de cavalo. Aparentemente as duas cabeças. Mas quando Seiji ia ser espancado por esse clichê de bully americano, surge um garoto para ajudar o Seiji e acabar com a graça dos dois que saem correndo feito covardes. O garoto novo é um Grass Runner, que é... nem ideia. Quando eu procurei algo que ajudasse, o máximo que eu vi foi um fórum de pessoas discutindo que ele seja um duende ou um espírito dos pastos e grama. Não sei bem o quanto está certo, então vou chamar ele de Grass Runner, porque corredor de grama é bem tosco. Enfim, continuando, o Grass Runner se chama Toy, e disse que não ajudou ele e que provavelmente eles iriam atrás do Seiji depois da gravação. Pelo que deu a entender, ele só não quer que eles atrapalhem a gravação, então depois do Seiji gravar, eles podem enfiar a porrada no Seiji que tá tranquilo. Voltando para a estação, o trem já chegou, e, como era bem previsível, a garota da vez é a Górgona. O nome dela é Melusa, uma górgona desastrada e bem fofinha. Por um momento deu um alívio que tenha sido o Seiji no lugar do cabeça de cavalo por alguns motivos, mas pode ser porque eu não fui com o cara dele. Naquele momento o Seiji se lembra de quando teve que fazer cenas de perseguidores de trens, e o como são feitos. Tendo também uma mensagem do autor lembrando que pornô é mais para diversão, e que esse tipo de coisa, como as cenas de perseguidor e abusos, não devem ser repetidos na vida real. Meio óbvio, né? Mas sempre é bom reforçar. E para quem tá se questionando como ele sabe tanto sobre o meio, ele mencionou no capítulo 7 que ele é um ator de AV, ou Adult Videos. Isso está até no Twitter dele. Quando ele estava se preparando para gravar, a dupla dinâmica chega para zoar com ele, mas o pessoal da produção os tira de perto, mas nisso Zorgen explica a situação atual e parece até uma missão sendo passada. A situação. Eles devem evitar ao máximo demorar demais para não aparecer mais pessoas para interferir na gravação. Então terão membros da equipe afastando possíveis passageiros nesse e nos outros vagões, e caso alguém tente entrar, eles devem impedir. Mas como isso não pode durar muito tempo para não chamar a atenção da Ordem dos Cavaleiros, então eles devem terminar tudo antes da próxima estação, o que dá para eles um período de 20 minutos para fazer toda a gravação. Seiji começa a pensar sobre a situação e ele lembra que ela é desastrada demais e que se ele encarar ela nos olhos, ele ficará petrificado por 15 minutos, o que vai comprometer toda a gravação.
Então será uma gravação em um tempo limite pequeno, onde ele terá que mostrar toda a sua habilidade e no escuro, pois se ele for petrificado, a missão falha. No último capítulo vimos Sage se preparando para sua missão nível hard, mas nisso já temos o título do capítulo dando spoiler que o cara de cavalo vai tentar atrapalhar ele. Já imagina como isso vai acabar, né? Sage começa a analisar a situação e decide usar uma técnica de ficar fugindo do campo de visão da Melusa para ela não conseguir petrificá-lo, e nisso vai apalpando ela de ângulos diferentes. Lembrando que ele tem pouco tempo para fazer a cena. Ele aproveita um momento para usar o líquido do Pepe para deixá-la mais molhada e nisso já começar o trabalho. De início, Melusa se assusta com a ideia, imaginando que estaria muito cedo, mas quando ela entende o que houve, se impressiona com a ideia, assim como todo mundo. Sage aproveita e vai fazendo o seu trabalho, enquanto o cara de cavalo pensa em usar o movimento do trem para atrapalhar ele e fazê-lo ser petrificado, o que quase funciona. Sage acaba dando uma olhada rápida nos olhos dela, o que petrifica as pernas dele, mas vendo que isso impedia apenas suas pernas, ele decide usar os braços para se manter e aproveitar o movimento com os braços e do trem para continuar macetando a Melusa, e como sua sensibilidade tinha ido pro ralo, por culpa da petrificação ele consegue durar bem mais. Porém, como ele não foi completamente petrificado, o efeito dura menos que os 15 minutos, e nisso ele começa a se despetrificar e recobrar sua sensibilidade, o que faz finalizar o serviço. Nisso Zorgen diz que terminou a cena e que se impressionou bastante, e que pretende ver mais disso nas próximas cenas. Depois disso ouvimos Melusa gritando, e quando vemos, o cara de cavalo foi petrificado e, como ele tinha quase arruinado a cena anterior, decidiram deixar ele para trás, o que faz Sage se perguntar se ela fez isso de propósito. Bem, pela cara dela eu diria que sim, e se for, eu adorei mais ainda Melusa. Depois disso Sage aproveita o descanso para observar a paisagem pela janela do trem, e Toy vem falar com ele. Sage diz que jamais conseguiria ver esse tipo de paisagem em Tóquio, o que faz Toy perguntar se ele veio de outro mundo. Será que Toy também é do nosso mundo? Bem, não dá pra saber, pois o capítulo 9 acaba assim e o capítulo 10 começa com Sage acordando dizendo que não conseguiu perguntar para Toy sobre isso, pois logo depois da pergunta ele teve que voltar a gravar e não teve momento para conversar com Toy depois disso. No capítulo 10, Sage vai falar com Guildius que pede para ele ajudar com uma coisa, para variar. Dessa vez a questão é a seguinte: um gigante chamado Gunto aparece na casa dele dizendo que a filha dele quer ser uma atriz pornô e para ajudar ela, Gunto pede para Guildius fazer um teste para decidir se ela poderia se tornar uma atriz. Nesse ponto temos uma comparação do Sage com o nosso mundo, e uma explicação do autor que, algumas vezes, as atrizes até falam com os pais sobre os trabalhos delas, mas em muitos casos elas mantêm em segredo, e quando é descoberto, geralmente elas abandonam a carreira de atriz, o que tem se tornado um grande problema para a indústria. E eu sei que ninguém perguntou, mas eu não acho que seria algo a nível de precisar abandonar a carreira, principalmente se for algo que ela goste, mas enfim, é só o que eu penso. Continuando, depois de ouvir o pedido, o orc do capítulo 1, aquele mesmo que queria fazer a cena com a Katia, surge dizendo que ele seria perfeito para testar a garota. Isso porque ele tem um fetiche de ser feito de bebê, uma brincadeira sexual onde ele seria cuidado pela garota, que, pelo que ele descreve, não é tão incomum assim. Mas de repente o orc vê um bloqueio e ele não entende bem o que é. Até que ele ouve um grito e é arremessado para longe por ter tentado olhar debaixo da saia da filha do Gunto, que fica pistola. O nome dela é Makia, uma garota bem mais alta que o pai. Pois, pelo que parece, os gigantes crescem mais quando são bem cuidados. Quando Sage pergunta à autora dela por curiosidade, ela simplesmente se revolta e diz que mantém isso como segredo de mulher. Gunto revela que ela cresceu mais do que o normal dos gigantes, o que aparentemente a deixa bem desconfortável com essa pergunta. Sage diz que irá voltar para casa e pensar sobre o caso dela, e que voltaria para dar uma resposta. Mas ele não faz ideia de como poderia fazer com ela, e nisso o capítulo acaba com ele encontrando Toy no meio da rua. Toy decide levar ele para ir conhecer seu avô. Quando chegam lá, conhecemos o avô do Toy, um Lilliput, e eu não faço ideia do que diabo seja isso e quando eu pesquisei não ajudou também. Seu nome é Guntan, e ele trabalha como mecânico e aparentemente construtor, já que ele conseguiu fazer um drill. Eu juro que eu tentei uma tradução ou uma imagem que representasse esse equipamento, mas não achei um jeito nenhum. Então vou chamar assim mesmo. De acordo com o Toy, esse drill chamado Rotenende criou uma masmorra famosa daquele mundo, o que, mesmo não sendo relevante para a história até o momento, ou para o Sage, foi interessante para mostrar o quanto Toy idolatra o seu avô. Depois de mostrar a criação de Guntan, eles decidem conversar sobre o Sage ser outro ser que veio de outro mundo. Mas não é bem como pensavam. Guntan menciona que um tempo atrás ele conheceu um sujeito que veio de outro mundo, que também mencionava coisas como Tóquio ou trens, e por isso que Toy havia reconhecido que ele era de outro mundo. Mas infelizmente Guntan não se lembra de muita coisa sobre esse sujeito, deixando esse mistério no ar sobre quem poderia ter sido esse cara. Mas Guntan mostra que ele ficou com uma maleta que o sujeito carregava e que possuía coisas que ele trouxe do outro mundo, que nada mais eram que brinquedos sexuais.
O quê? Tava esperando o quê? O smartphone? Ganten diz que o Seiji poderia ficar com aquilo, afinal, ele mesmo não saberia o que fazer com aquilo, e menos ainda para que serviam aquelas coisas. Mas assim que Seiji olha os brinquedos sexuais, ele tem uma ideia e pede ajuda deles. Logo depois temos uma cena onde o pessoal se reúne em frente a uma muralha construída para proteger o povo durante uma pandemia, e que por isso aquele local estaria vazio e seria perfeito para gravarem. E nisso vemos a Máquia chegando ao estilo colossal e acaba o capítulo 11. No capítulo 12 começa com Gyujius conhecendo a Máquia, e o Orc volta a aparecer, porque o Seiji pediu ajuda para ele. E vemos um flashback onde ele motiva o Orc a ajudar, mexendo com o ego dele, chamando de Senpai, e nisso o Orc, Bifuton, decide ajudar. Nisso começamos a gravação. A ideia do Seiji foi ficar no ouvido dela enquanto eu falava sacanagem para ela e a motivava a se tocar. Começando mostrando os seios e depois se tocando. E depois de um tempo, quando ele nota que ela estava pronta, ele avisa o Ganten para preparar a invenção dele, o Rotende Sango. Basicamente era um consolo tamanho gigante. Bifuton se prepara e manda o Pepe preparar o consolo com os fluidos. E depois disso ele enfia nela e vai fazendo os movimentos, enquanto a Máquia continua só gemendo. E no final a gravação rendeu bem. A Máquia disse que não sabia que era tão bom assim usar algum tipo de brinquedo, enquanto Ganten parecia bem animado com aquilo. Mas não do jeito que está pensando, mas de fato de um jeito que deve ter feito a Máquia bem contente. Algumas semanas se passam e Toy aparece falando com o Seiji que ele é culpado de algo, e quando vemos depois, Ganten decidiu seguir no ramo de fazer brinquedos sexuais, e pelo sucesso do filme da Máquia, parece que ele vai ter como fazer muitos do tamanho gigante. Capítulo 13 já começa daquele jeito, com a Ilha fazendo mais uma gravação com o Seiji. Faz poucos capítulos desde a última vez, mas tava sentindo falta dela. Depois de darem aquela dura no trabalho, eles terminam as gravações mais cedo do que o planejado, e nisso Gyujius chama eles para jantarem. Nisso Seiji acaba achando estranho poderem ter tanta proximidade com a atriz fora das gravações. Mas Gyujius repreende ele dizendo que era um pensamento idiota e que ele precisa manter boas relações com as atrizes. O motivo do Seiji pensar isso é mais porque ele sabe que rumores podem surgir sobre alguma forma de relação mais íntima fora das câmeras entre os atores. Isso poderia ser prejudicial, mas parece que nesse mundo isso não ocorre tanto assim, ou pelo menos não impede eles de saírem como amigos. No que eles vão para o restaurante, Seiji tenta pedir algo que lembre ele do Japão, mas... vamos apenas dizer que foi bom para saber o como pedir e o que evitar para não acabar morto. Mas no meio desse momento de descontração, alguém acaba observando o Seiji. E essa era a Katia. Katia os observa de longe, disfarçada para ninguém notar que ela pediu comida para um exército e meio, praticamente. Mas além do problema dela não querer que o Seiji a veja tendo pedido tanta coisa, ela também fica levemente revoltada ao notar que eles estavam saindo com a Ilha. Afinal, quando foram gravar com ela, não teve happy hour depois da gravação. Mas a real é que a Katia não era a única observando o pessoal de longe. De outra mesa de longe também, Raybird ficava observando a Katia comendo e se deliciando com a beleza dela. Quer dizer, até ela notar que a Katia observava o Seiji e começar a ficar irritada. E nisso acaba o capítulo 13, com elas duas na mesa encarando o Seiji. Capítulo 14 começa explicando como isso aconteceu. Acontece que o Seiji se levantou indo para o banheiro, mas nisso a Katia se desesperou para comer tudo e sair antes que ele notasse ela. Mas nisso ela reconhece. E a deixa ainda mais envergonhada, e nisso a Raybird se irrita mais ainda e inventa uma desculpa aleatória para tentar afastar o Seiji da Katia. E acaba indo falar com ela também. Como a Katia notou que todo mundo lá se conhecia, decide juntar todos na mesma mesa para ir conversando. O Seiji aproveita e pergunta para Katia e a Ilha sobre se elas possuíam um gerente ou um empresário que cuidava da carreira delas. De início elas não entendem, pois isso não é um conceito existente naquele mundo, mas elas logo associam com algo parecido, que seriam as guildas. Naquele mundo, existem guildas de atrizes de AV, e para uma garota trabalhar como atriz, ela precisa se registrar na guilda, e nisso, quando um diretor for precisar de uma garota, eles vão na guilda e pedem por um contato de uma garota que sirva para o serviço que eles querem fazer. Gyujius diz que é como se a guilda apresentasse eles para a atriz. Seiji pergunta se existem atores nessas guildas, e Gyujius já resume dizendo que não existem guildas de atores, apenas de atrizes. Nisso surge um comparativo com o mundo real, onde o autor menciona que os empresários e gerentes não gostam muito de que exista muita relação próxima entre as atrizes e os atores, até para evitar qualquer tipo de problema romântico que possa interferir no trabalho deles. É meio estranho, mas acho que é compreensível, ainda mais nesse meio. Continuando, como eles começam a beber, Ilha e Katia começam a ficar mais soltas e saem falando sobre como o Seiji acaba sendo bem rápido no trabalho. O que o deixa desanimado, e ele prefere ficar apenas bebendo esperando que a bebida delas acabe descendo. Mas isso Ilha provoca dizendo que mesmo ele sendo rápido, dessa vez foi incrível. Nisso ativa o modo tsundere da Katia, que pergunta pra ele qual das duas é melhor, porque realmente não tem uma pergunta pior que essa, não é verdade? Ilha nota que tinha algo estranho na pergunta e só bota mais lenha. Cada vez melhor aí. Enquanto isso, Raybird só encara Seiji, querendo matar ele por pensar que ele possa escolher a Katia. Se bem que se ele escolhesse a Ilha, ela ia ficar pistola do mesmo jeito. E o Seiji, que não tinha nenhuma resposta certa, preferiu ficar só bebendo. E nisso elas decidem acompanhar ele, aí já viu. Nesse ponto teve 3 páginas mostrando o que houve com cada uma, ou
pelo menos o sonho delas. Primeiro a Katia aparecendo embaixo da mesa, nua, pedindo para ele tentar descobrir agora, enquanto ela já se põe em posição para começar. Essa daí já foi direto pro ponto. Depois veio a Ilha, que pareceu curtir a ideia e já estava pronta enquanto derramava vinho nela mesma. Por fim, mas não menos surpreendente, Raybird quis entrar na brincadeira e já estava se despindo, dizendo que se ele não escolhesse ela, o bicho ia pegar. Enquanto isso, na verdade, os quatro já tinham ido de base e só estavam falando besteira, enquanto Guildius decidiu ir embora e deixar eles lá jogados na mesa. E assim acaba o capítulo 14. No mais, é isso mesmo. Deixem o seu like se gostaram, se inscrevam para mais conteúdo e até a próxima.